Félix, eu te diria o seguinte, falar depois do Fabinho é muito difícil, né? Há uns anos atrás, o Walt Disney mostrava num desenho, aqueles desenhos que as portas novas da ciência, da física e matemática estão absolutamente abertas. E é isso que o Fabinho nos mostra, né, Félix? Parabéns, Fabinho, espetacular. Vejam vocês como as portas do conhecimento estão realmente totalmente abertas com relação às doenças infiltrativas e aqui no caso com relação à amiloidose. Vejam, eu trago para vocês, como esse é um congresso geral, aliás, aproveito para te parabenizar, Félix, pela excelência do congresso. Estamos aprendendo em cada sessão, sessão do Gaioto agora foi espetacular. Parabéns, realmente um congresso de primeiríssima linha. Parece que nós estamos nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, mas estamos no Brasil. Então, realmente, parabéns, o congresso espetacular. E vejam vocês, aqui dentro da cardiologia, o que nós temos hoje em relação à ecocardiografia. Existe uma multiplicidade, uma pleiade de possibilidades, de técnicas que nós podemos lançar a mão, não somente para o estudo da amiloidose, mas sobretudo com relação às doenças infiltrativas. Desde a evolução da ecocardiografia nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2024, toda essa possibilidade de situações hoje está absolutamente à nossa mão. Desde a cardiografia da deformação, deformação longitudinal, radial, associação das deformações, associação tridimensional, na verdade pentadimensional, tudo isso nos abre um leque fantástico, as novas portas do Walt Disney, né, Fabinho? Com relação à possibilidade do emprego e da utilização no nosso dia a dia. Hoje devemos lançar sempre da ecocardiografia, na verdade, a ecocardiografia pentadimensional, e que nós podemos fazer a rotação multiangular da estrutura e a rotação dos planos em relação à própria estrutura. Então, existe uma ampla possibilidade do conhecimento daquilo que é anatômico, Ricardo, e daquilo que é fisiológico. Então, vejam vocês, cada vez mais nós devemos levar em consideração o melhor de cada técnica. As técnicas não são competitivas, elas são aditivas. Então, a semelhança do que é feita a ressonância, a aferição da massa ventricular deve ser sempre feita de forma tridimensional. Vejam vocês se há a possibilidade de uma cardiomiopatia hipertrófica apical, quanto nós vamos ficar distantes se nós formos aferir a massa ou o índice de massa de forma convencional com ecocardiografia bidimensional. E claro que a proximidade e a aproximação e a informação que o eco 3D com relação ao ventrículo direito também nos dá é realmente capital. Isso, para o cardiologista clínico, cada vez mais, esse tipo de informação tem que estar à nossa disposição. Isso é o que é a deformação ventricular, aqui exemplificada por uma imagem em deformação longitudinal. Sabemos que enorme parte das fibras cardíacas tem disposição longitudinal, aqui a demonstração do estreino deformação radial. Então, tudo isso, muito mais do que somente a variação volumétrica, que é a fração de ejeção, deve ser considerada quando há possibilidade de disfunção miocárdica. Então, hoje, creio que não é possível fazer uma análise de função miocárdica sem que nós lancemos mão daquilo que é a deformação também. Então, análise volumétrica, decréscimo volumétrico, fração de ejeção. Análise da deformação pelas múltiplas formas de deformação, sobretudo pelo strain longitudinal. Muito mais do que isso, ao término da palestra do Gaioto, ele nos mostrava uma rotação, não sei quem estava aqui, do ápice do coração, quando o coração começava a bater de forma adequada, Milton. Então veja você como nós devemos lançar a mão de técnicas fisiológicas novas, como a rotação, o giro, o antigiro, a translação, aquilo que ocorre do ponto de vista funcional tridimensional. Cada doença infiltrativa há de demonstrar um padrão específico para isso. Então, cada vez mais nós vamos utilizar o que é a rotação, o que é a deformação, o que é o twist, o que é o untwist, o que é o giro, o antigiro, de forma tridimensional, nos fornecendo a fração de ejeção e todas essas angulações espaciais de uma forma muito rápida, de uma forma muito acurada. Então, esses novos parâmetros de análise de função miocárdica cada vez mais vão estar na nossa mesa. E nós vamos demonstrar se há disfunção miocárdica ou não, não somente a partir da análise volumétrica, mas sim através da análise vetorial e da análise tridimensional daquilo que ocorre.
Isso já é feito em várias miocardiopatias. Aqui um estudo da professora Viviane Ota com relação à miocardiopatia por doença de Chagas, no grupo do professor Fábio Fernandes, em que já demonstrou que havia decréscimo de rotação, de giro, antigiro, de translação, mesmo quando a fração de ejeção se mantinha normal. Então vejam vocês que a aplicação direta dessas técnicas em nosso meio onde a doença de Chagas, infelizmente, lamentavelmente, ainda é uma lástima. E vejam, nós vamos estudar isto. Vejam vocês como somente fração de ejeção, né, Hamilton? É impossível de demonstrar aquilo que ocorre na intimidade das fibras e na intimidade da célula desse tipo de paciente. Paciente que aqui no caso tem uma cardiomiopatia por infiltração por glicogênio, doença de Pompe, e que vejam vocês que tipo de doente a gente vai estudar. Vejam vocês o que nós vamos encontrar na eletrografia por microscopia. Vejam vocês a infiltração que ocorre no bojo da célula do paciente que apresenta infiltração, e mesmo quando ele apresenta mucopolissacaridose, quando existe apenas um espessamento valvular, sobretudo, e não uma infiltração miocárdica. Então vejam vocês como muitos pacientes que apresentavam doença miocárdica sem etiologia, hoje nós vamos começar a especificar exatamente o que ocorre em cada um desses pacientes. Vejam que, por exemplo, aqui uma exemplificação do strain ventricular longitudinal, numa demonstração de display em bullseye, praticamente normal, em mucopolissacaridose, mas que existe um espessamento das diversas válvulas. E isso é demonstrado nos diversos statement papers da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui um artigo que eu recomendo a todos, que é a recomendação brasileira com relação à investigação da amiloidose, para que nós possamos observar aquilo que ocorre na sua intimidade. Que doença interessante, que doença fantástica, que doença múltipla, que doença sistêmica, que deve ser estudada na sua intimidade, desde a sua forma mais letal, amiloidose AL, até da sua forma mais habitual, transatirretina, nesse escopo muito grande de variação, como o Fabinho nos mostrou. Se vamos para o dia a dia, vejam vocês aquilo que o Fábio nos mostrou com relação ao apical sparing, cherry on top, aquilo que é a preservação do strain longitudinal na ponta do coração, o gradiente de strain. Vejam vocês, por que existe esse gradiente de strain? Porque os segmentos médio e basais são poupados e a ponta é observada. Isso é específico de amiloidose? Não é, como realmente fica? Vejam vocês a demonstração daquilo que todo paciente que tem a partir de um determinado ponto de hipertrofia ou aumento de septo e parede e que não tem hipertensão, que não tem estenose aórtica, a gente deve observar e voltar a nossa atenção para uma doença como a amiloidose, e como o Fábio nos falou, passa por tantos clínicos antes do diagnóstico, tarda tanto e o seu prognóstico fica realmente muito pobre. Então, esse padrão foi reconhecido como padrão muito específico da amiloidose. Isso era verdade, isso nos incomodava muito, sobremaneira. E a partir desse incômodo, e a partir também da demonstração do Doppler tecidual, que deve ser feito sempre, em todos os pacientes que apresentam fração de ejeção preservada e um certo grau de hipertrofia, fenocópia hipertrófica, não sobretudo para o diagnóstico, mas até para o tratamento. A relação E' nos espelha muito bem a pressão capilar pulmonar. Será que eu vou dar mais diurético, menos diurético? Como é que está a congestão pulmonar? Então não é somente a terapêutica, não é somente o diagnóstico, mas sobretudo a terapêutica, o manuseio desse paciente que não chega ao consultório. Então, isso também, Fábio, deve fazer parte obrigatoriamente do report do ecocardiograma. Isso é observado nesses todos os pacientes que apresentam fração de ejeção preservada e possibilidade de doença hipertrófica. E vejam vocês, é até nos scores mais habituais aquilo que é observado com relação à ecocardiografia corriqueira. Como é que é o índice de massa desse paciente? Qual é a pressão sistólica pulmonar desse paciente? Como é que é a relação E'? Então, a partir de dados muito corriqueiros da ecocardiografia e dados epidemiológicos, hipertensão, sobrepeso, idade, nós podemos saber qual é a possibilidade que esse paciente tem de apresentar disfunção ventricular ou miocárdica com fração de ejeção preservada. Então, isso faz parte da investigação habitual.
E aquele padrão que nos incomodava com relação ao apical sparing, ficamos muito incomodados. E alguns anos atrás, o grupo da Universidade de Chicago, tendo à frente o professor Roberto Legge, nos deu a oportunidade de participar de um estudo muito interessante com 544 pacientes, em que foi observado por inteligência artificial a ocorrência do apical sparing em pacientes que tinham amiloidose, pacientes que tinham fenocópia hipertrófica e pacientes que eram normais. E como o Fábio nos mostrou, em 544 pacientes, em 32% dos pacientes com fenocópia hipertrófica, o espectro do cherry on top, apical sparing, estava presente. Em 6% dos pacientes ou dos indivíduos normais, esse padrão estava presente. Ok, isso é um red flag, mas isso não é definitivo. Então vejam como aquelas janelas do Walt Disney, elas vão se abrindo e novos conhecimentos vão se firmando. Isso é o que faz parte do conhecimento, isso é o que faz parte do conhecimento de uma patologia. Lembrar que várias situações como cardiotoxicidade por antracíclicos, doenças por hipertrabeculação, hipotiroidismo, também podem apresentar o mesmo aspecto cherry on top. Apical sparing, que não é em absoluto específico para a amiloidose cardíaca. Então vejam vocês situações que acontecem também nesse padrão. Então se presente, ok, se ausente, não significa nada, é apenas um red flag que a gente deve prosseguir. Nessa mesma linha, o Fábio já apresentou que muitas vezes a gente pode prescindir da medicina nuclear para o diagnóstico de amiloidose transtirretina usando padrões de ressonância magnética nuclear, com especificidade em torno de 98% dos casos. Então esse é um outro estudo que fez parte dessa associação entre o Instituto do Coração e a Universidade de Chicago, e agora estamos avançando um pouquinho mais com a Mayo Clinic por inteligência artificial, com um algoritmo de Londres em que vamos estudar com um grupo mais forte, mais robusto de pacientes com amiloidose, aquilo que ocorre. Mais de 2.000 pacientes com amiloidose estudados por inteligência artificial. Quando vamos para as doenças sarcoméricas, vejam vocês aquilo que nós temos. Desde os guidelines americanos até a diretriz, esse mês sai, Fabinho? Sai? Sai? Então, vamos ver se esse mês sai a diretriz brasileira de cardiomiopatia hipertrófica, que está desde no dezembro do ano passado, né? Para sair, né, Wagner? Mas esse mês eu acho que sai. Muito interessante, realmente vale a pena, é um grande documento, vale a pena ser lida. Vejam vocês, uma vez mais, como o strain nos ajuda com relação à possibilidade da fenocópia hipertrófica. São atletas que fazem exercício acentuado, são hipertensos, é estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica, apical, qual é o seu padrão? Então aqui sim o strain vai nos ajudar bastante. Vejam vocês como o uso de contraste também é ecocardiográfico, e podemos descortinar a cardiomiopatia hipertrófica apical de uma forma bastante fácil. Agora, esse mês, o contraste foi liberado para uso pediátrico. Vejam vocês, o FDA acabou de aprovar o uso do contraste ecocardiográfico em pediatria e a gente deve utilizar sempre quando há dúvida. E vejam os padrões diferentes. PRKG2. Doença em que tem alteração muito intensa, PR curto, a gente tem padrão também específico, aqui um estudo fabuloso do grupo de Minas Gerais, capitaneado pelo professor José Luiz Barros Pena, mostrando que existe um padrão típico de strain longitudinal para as doenças do PRKG2, espetacular. E voltamos ao início, voltamos ao eletro, voltamos à sintomatologia. Então vejam vocês como pistas, vários clues, PR curto, doença de Fabry, Danon, PRKG2. Então nós temos que voltar sempre para trás, um passo à frente, um passo atrás. Tecnologia, observação, né Zé Augusto? Então realmente a clínica, uma vez mais, se faz fundamental. E isso nós vemos nas diversas doenças, aqui com o grupo lá do Instituto do Coração também, para estudo de cardiomiopatia por arritmia, em que o grupo da professora Natália Olivetti nos mostrou que o strain é muito interessante do ponto de vista prognóstico com relação à mortalidade e à ocorrência de arritmia. Quando o strain da parede livre do ventrículo direito é menor do que menos 14, ou de forma modular 14,35,
os pacientes têm eventos arrítmicos graves e morrem por taquicardia ventricular. Então vejam como a gente volta um pouco mais, dizendo que realmente o strain, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, devem fazer parte da nossa pesquisa ecocardiográfica diária. E acho que eu combinei essa palestra com o Fabinho, os slides são intercambiados, quase os mesmos, né, Fábio? E aqui mostrando para vocês a elastografia. Nós vamos receber agora, uma vez mais em agosto, nosso congresso de ecocardiografia em Salvador, o professor Voigt, que é um alemão que está em Leuven há muitos anos, uma mini cidade da Bélgica, que estuda elastografia. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo em contato com vocês, e que realmente vai ser um avanço muito grande, porque existe também um padrão elastográfico, o shear wave, por ondas de cisalhamento para cada doença diferente. Então, como existe na tomografia, eu sei se é água, se é gordura, se é ar, se é osso, existe um padrão também específico para cada doença infiltrativa. Então, vejam vocês que, uma vez mais, aquelas janelas do Walt Disney estão se abrindo, e a ecocardiografia ajuda muito também. Há 15 anos atrás, quando estávamos no Instituto Coração, vinha esse tipo de doença. É a doença infiltrativa, a doença miocárdica, a doença do pericárdio. Isso aqui é uma pericardite constrictiva, em que o Doppler tecidual, o eco tridimensional e a presença de derrame pericárdico, espessamento significativo, vão nos ajudar muito, até no diagnóstico diferencial da doença restritiva e da doença constrictiva. E até isso aqui eu trouxe esse slide para o Tavico. Ó, que tipo de doença é essa aí? Essa doença, interessante, né, Félix? Isso, na verdade, é um eco transesofágico do estômago, tá? São as trabéculas do estômago hipertróficas que nós temos esse tipo de imagem. Então, vejam vocês como a coisa é complicada, é interessante. Isso, do ponto de vista ecocardiográfico brasileiro, existe um livro da Sociedade Brasileira de Ecocardiografia que dispõe todas essas correspondências, assim como um atlas que eu recomendo a vocês, e convido todos a estar conosco, tanto no Hospital Israelita Albert Einstein, está aqui presente o nosso coordenador Cláudio Fischer, e também no Instituto Coração. Um prazer sempre recebê-los lá. Muito obrigado.